Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júnior, do canal Geração Z. Eu escolhi esse nome desse canal porque tem tudo a ver com o que eu vou explanar. Geração Z. O próprio homem, a própria humanidade já reconhece que é a última geração, né? Viemos da geração Y, agora estamos na última geração, geração Z. Então tem tudo a ver com o que eu quero explanar. Eu quero falar hoje, pela misericórdia de Deus e graça dele, que ele me dê entendimento para saber explanar e na maneira mais simples, como a Bíblia diz, simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então eu quero explanar hoje o sábado que tanto algumas religiões falam, né? Que é o sábado do Senhor, o verdadeiro sábado, como eu aprendi, né? Que eu peguei uns trechos de Barnabé, que é um livro apócrifo. Estou aqui com ele na mão aqui. Falando sobre o sábado. Então, pelo que eu entendi, não é o sábado que as religiões pregam atual, que Deus, vamos dizer assim, deixou lá escrito, guardar o sábado, né? Você tem que guardar o sábado, que é um dia eleito do Senhor, né? Então eu vou ler aqui para depois tentar explanar na maneira que eu penso, né? Quero deixar bem claro que não quero ser o dono da verdade. Sei que muita gente não vai concordar, respeito. Mas vamos lá. Em Barnabé, qualquer pessoa pode acessar o Google, o Glu, né? Qualquer pessoa pode entrar, bota lá Barnabé, livro de Barnabé, que vai encontrar. Barnabé diz assim, para quem não sabe quem foi Barnabé, Barnabé foi o instrutor, bem dizer, de Paulo, né? Andou com Paulo lá. Paulo vivia dentro dos templos lá religiosos, não sabia nada, né? Achava que sabia. Ele diz assim, ainda sobre o sábado, está escrito no Decálogo que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar ele diz, se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos, e as terminou no 7º dia, e nele descansou, e o santificou. Prestai atenção, filhos, Barnabé se refere a filhos, né? Filhos na fé, sobre o que significa. Terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio atesta dizendo, eis que um dia do Senhor será com 1.000 anos. Isso aqui está lá em Números, nas Escrituras. Deve ter em outro lugar também. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, está escrito que vai acontecer tudo isso. Então ele de fato repousará no 7º dia. Por fim ele diz, tu o santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente puder santificar de coração puro esse dia, que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora não é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso, quando nós fomos capazes disso, isto é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto da promessa. Quando não houver mais iniquidade e o Senhor tiver renovado tudo, então poderemos santificá-lo, tendo sido primeiramente nós mesmos santificados. Ele finalmente lhes disse, não suporto vossas neomenes e vossos sábados. Vede como ele diz, não são os sábados atuais que me agradam,
mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar subiu aos céus. Então, pelo que eu entendi aqui e outros trechos na Bíblia falando, né, nas Escrituras, o sábado que Deus quer não é esse agora, sim os 1000 anos com Cristo, que é o 7º dia, no repouso, né? Que Papai do Céu vai, no repouso, vai aperfeiçoar principalmente os eleitos primeiros, né? Se você for lá para Apocalipse, Revelações, você vai entender. Quando você começar a ler direitinho, pedir sabedoria para Papai do Céu, você vai ver que o que Barnabé está falando aqui tem tudo a ver. Eu acho que um homem comum não conseguiria escrever isso aqui não, se não for pelo Espírito Santo, se não for vindo de Deus, entendeu? Porque eu acho que Barnabé tá com a razão aqui, que o sábado que Deus quer é os 1000 anos com Cristo. É o dia eleito do Senhor, né? Ele fala, um dia do Senhor será como 1000 anos. Então, se você for pesquisar, você vai ver que de Adão e Eva para cá, a humanidade está chegando aos 6000 anos. Eu tenho alguns canais que eu gosto de assistir no YouTube. Pelas minhas pesquisas, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para esses 6000 anos. Mas segundo um canal que eu assisto, Daniel Mastral, ele com a pesquisa dele lá do calendário judaico, ele diz que em 2023 vai completar 6000 anos. Aí nas escrituras também diz que o dia e a hora só pertence ao Pai. O dia e a hora que ele vai enviar seu filho novamente, só pertence a ele. Nós não sabemos do dia e a hora, mas do período e dos tempos aproximados, Barnabé é claro aqui, dá para você entender e dá para você perceber o fim do reino dos homens, né? Eu gosto de dizer assim, o reino dos homens. Não é essa terra aqui que vai acabar, é o reino dos homens. Quem vai descer é o reino celeste. Vai ser o reino de Deus. Entretanto, eu quero deixar bem claro que quando eu falo em 6000 anos, eu não estou falando da terra em si, eu estou falando de Adão e Eva para cá. Porque a própria Escritura diz que a terra era sem forma e vazia. A terra pode ter existido aqui, Deus pode ter criado, não sei para quê, talvez para fazer os dinossauros mesmo. Eu não sei, não tenho certeza. Os homens que dizem aí, né? Mas possa ser que criação antes da humanidade, possa ser que Deus criou os dinossauros. Porque a Bíblia é clara, né? Que diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus deu a forma tudinho. Então, isso é caso que a gente não sabe de tudo não. Então é melhor deixar para lá. É melhor pensar no que é mais óbvio. Nem tudo a gente vai conseguir entender da criação não. Só um pouco. Se for dado por Deus, por religião, você só vai entender o que é dinheiro, só vai entender o que é ecumenismo, culto, vai entender coisa de homem. Então, deixa eu tentar explanar aqui melhor do que eu entendi aqui. Que é o 7º dia, né? A semana mesmo, a semana que nós vivemos. Muita gente pensa que essa semana foi criada pelos homens, mas não, foi por Deus, pelo Criador, né? O domingo, o primeiro dia, aí vem segunda, que é o segundo dia, até o 7º dia, que é o sábado. Então, para ficar mais claro que o Criador do céu e da terra simbolizou com a humanidade em uma semana. Essa uma semana não foi por acaso. Se você for pegar a Bíblia, eu falo Bíblia porque é um modo de falar, mas escrituras, vamos dizer, porque na minha concepção, a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. É diferente. Se você for ver na Bíblia mesmo, for pesquisar ela, tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Coisas nojentas, coisas horríveis, Você aí vai começar a descrer em Deus quando você vê no Velho Testamento mesmo. Se você for
começar a ler. Tem tanta gente aí que pira, que vira ateu, porque não compreende, né?